Olá, seja bem-vindo a mais um programa Papo Coach nesse modelo itinerante. E hoje nós estamos aqui em um lugar maravilhoso, inaugurando um espaço fantástico aqui na Igreja de Nossa Senhora do Brasil, com o nosso grande amigo Padre Ernesto. E a gente vai falar justamente disso, dessa veia empreendedora, lógico, sempre respeitando a veia cristã, né? Essa veia de religiosidade, de transcendência, até falando assim, né, Padre? Seja bem-vindo ao nosso programa e obrigado pelo convite de vir aqui fazer esse programa com vocês. Que alegria, Aldrin, tê-lo aqui conosco e vivendo esse momento inaugural desse espaço de evangelização, de comunicação, de chegar aos corações das pessoas e com a sua presença que nos alegra muito nesse momento. Obrigado. E Padre, muito bacana esse movimento não tem volta mais. Depois do que a gente viu o home office, né, as pessoas não conseguem, até voltam para a vida cotidiana, mas mantêm alguma coisa do home office, porque a gente ganhou muito com isso. A gente vai falar daqui das perdas do home office também, né, mas principalmente dessa linha empreendedora que você consegue atingir mais pessoas. E nessa parte de levar o evangelho, de levar o conhecimento de Deus para as pessoas que estão tão afastadas, né, Padre, disso, é imprescindível a gente ter um espaço assim, né? Perfeito. Esse espaço é uma ferramenta maravilhosa de chegar às pessoas que estão em casa, às pessoas que não podem de alguma maneira sair. É um jeito de amar, é um jeito de ajudar a transformar e se fazer presente na mente, no coração das pessoas. E é um movimento que não tem volta. Temos que fazer esse engajamento, ir para frente, caminhar. E eu acredito muito nessa mensagem, né? Hoje a gente pode ouvir e acompanhar de diversas maneiras. Isso fica guardado, pode ouvir quando for necessário e no sentido de nós levarmos essa boa notícia, a boa nova. E isso é igual à missa que você celebra, né, Padre? Que, tipo assim, depois que a gente vê hoje a celebração sendo transmitida também, um evento tão importante, tão bacana, né, para levar à casa das pessoas a palavra de Deus, que eu acho que é essencial, né? Eu acho que nós podemos até compreender que, através das celebrações, nós criamos uma paróquia virtual também. Eu recebo intenções, mesmo ali com o próprio celular, e falo as intenções, né? Olha, há uma pessoa rezando conosco, pede para rezarmos para essa situação. Então a gente interage e faz com que a pessoa entre também na celebração, que ela viva a celebração. E nós temos testemunho de pessoas que, através de ter acompanhado, também veio para a comunidade, né? Hoje, e também um alerta para todos nós, líderes religiosos, nós temos casos de dizimistas do Rio de Janeiro, 2 situações, em que, através da missa, eles quiseram assumir a paróquia. Olha que legal. Então, vale a pena. Importante, né? E o Padre vai vir com um lançamento novo aqui, que ele vai fazer a hoste online, hein? Olha aí, Creco. Estou brincando, gente. Mas é muito bacana isso, Padre. E outra coisa, e no mundo hoje, que você tem à disposição tanta coisa errada, né? Eu falo sempre que a tecnologia, ela não é benéfica nem maléfica. Ela é simplesmente uma ferramenta. E eu gosto de fazer a analogia o seguinte: uma faca é uma faca. Você pode usar ela para cometer um crime, matar uma pessoa, ou pode cortar um pão para se alimentar, né? A faca é a mesma. O que você vai fazer com ela que vai diferenciar aquela ferramenta em si, né? E eu acho que a tecnologia está nesse caminho. E quando a gente usa ela, igual aqui no programa Papo Coach, para levar para as pessoas conhecimento de áreas diversas, a gente tem falado aqui da linha do coach de todas as áreas. E eu acho imprescindível a gente trazer essa parte da religiosidade. Por quê? Porque as pessoas estão muito afastadas de Deus. As pessoas estão buscando Deus somente na necessidade. E está faltando a gratidão, né, Padre? Sim. E a gratidão,
ela reflete alguém que sabe olhar as coisas boas, bonitas da vida, né? Sinal que tem uma visão curada. A gratidão é sinal, ela faz refletir o comprometimento, uma vida nova, alguém que sabe olhar as coisas boas da vida. E até, como você lembrou, que há um instrumento como a faca, que há nossas escolhas que vão refletir o que esse instrumento vai fazer. Isso, a gente olhando para Jesus Cristo, vê que Jesus transformava o que era incompreendido para o povo, sinal de sofrimento, em poder da ação do bem, como a cruz. A cruz era sinal de condenação, de maldição, e Jesus se transforma a cruz em poder de salvação. Inclusive, até nas experiências negativas, nós precisamos ali descobrir algo de bom que traz, e traz muita coisa boa, né? Então, essa comunicação, ela precisa levar, o coach, como o coach levar a boa notícia. Eu tenho no meu coração, até que a gente possa desenvolver mais para frente, um programa, algo assim, bondade é notícia. Legal. Só bondade será notícia, né? Legal. Depois a gente vê, e você que nos acompanha, existe muita má notícia, né? E vai se propagando, e vai entristecendo as pessoas. A mente e o coração é lugar para guardar coisas boas, né? Sem dúvida. E é interessante que eu lembro quando eu era adolescente, né, que minha mãe ficava preocupada, né, que saía para os bailes, chegava e falava, mãe, notícia ruim chega logo, pode ficar tranquila. Olha, era até cruel com minha mãe, olha só. Mas, padre, é exatamente isso. E, tipo assim, usar esse mecanismo, essa ferramenta, para levar isso a mais pessoas. E é lindo isso que você falou das pessoas, mesmo o celular, ela existe até conversão, né? Aquelas pessoas até se convertem, né? Em função de uma palavra, em função do entendimento daquilo. Porque muitas vezes você está distraído. A vida hoje é cheia de distrações. Então você acaba sendo acometido pelas distrações e deixa de ver o que realmente precisa, né, padre? Olha, no período aí da pandemia, quando estava mais intenso, e o que eu recebia de mensagens, nós fazendo de um jeito ainda bem limitado, Padre Ernesto, obrigado, o senhor não esquecer de nós, o senhor com a comunidade cuidar de nós. E era essa mensagem que chegava, que não podiam sair, mas a igreja chegava até eles, a gente conduzia de uma maneira, olha, pega um copo de água, vamos abençoar uma água para você tomar os seus remédios. Né? Então, sentiu a igreja cuidando deles através das redes sociais, dessa mensagem. Então, essa é uma ferramenta que veio para ficar e nós precisamos agora utilizar ela para o bem. Sim. E é interessante que todo esse movimento que você tem falado, a força da mente é muito grande, né? Então, assim, eu vejo uma passagem de Isaías que fala que o homem perdeu os superpoderes por não saber utilizá-los, né? E é justamente isso, esse afastar de Deus, né, que te limita muito. E é uma coisa muito, muito incoerente, que se você quer mais força, mais poder, então é você se aproximar mais de Deus para você ter isso, né? E eu sempre brinco com as pessoas que a gente trabalha, que é o seguinte, existe 2 dias muito importantes na sua vida. Primeiro dia que você nasceu, né? E o outro dia que você descobriu o que realmente você veio fazer aqui nessa vida, né? E aí você transforma a sua vida. Porque aí a gente vai falar assim, mas tem um principal, que é viver em comunhão, ajudar as pessoas, tudo isso. Mas cada um tem um projeto, tem um objetivo dele, né? Então, na hora que você descobre isso, que você vai viver em função daquilo, a vida se torna muito mais clara, muito mais harmoniosa, não é isso? Com certeza. Jesus tinha muito essa dinâmica de conduzir a comunidade, né? Ele escolheu 12 pessoas, né? Montando a comunidade. Com 30 anos, ele decide deixar a comunidade familiar e organiza uma outra comunidade. Escolheu 12 pessoas difíceis, né? De personalidade diferente, e montou um grupo de sucesso. E ele procurou sempre mostrar para esse grupo a necessidade da intimidade com o Pai, com Deus. E olha que o empreendedorismo de Jesus é magnífico. Com 12, funciona muito bem até hoje, né? Com 12 ele empreendeu o cristianismo no mundo todo. E ele tinha momentos
que ele percebia que os discípulos estavam desanimados, o que Jesus fazia? Levava parte dos discípulos até o alto da montanha e ali, no momento de intimidade, acontecia o quê? Uma transfiguração, como lá no Monte Tabor. E os discípulos ali, Pedro, Tiago e João, chegaram até pedir para Jesus, vamos ficar por aqui, não vamos descer, não. Né? E eles tiveram a visão ao lado de Jesus, Moisés e Elias, uma visão dos discípulos. Ou seja, Jesus ali mostrou o céu para eles. Então, essa intimidade, a oração, celebrar, participar da vida de comunidade, da Santa Missa, a oração pessoal, a meditação da palavra, é a oportunidade que nós damos para dar uma olhadinha no céu e depois descer. Aí Jesus diz, não, temos que descer, nós temos que transfigurar lá onde nós vivemos. Mas nós precisamos ter esse momento diariamente de dar uma olhadinha no céu. Aí o Pedro falou, não, nós vamos fazer 3 tendas aqui, nós vamos ficar por aqui. E é interessante que é o seguinte, né? A gente se adapta tanto com a coisa boa quanto com coisa ruim, né? Lógico que se adaptar à coisa boa é muito mais fácil, né? É muito mais agradável. Mas também com as coisas ruins a gente vai permitindo, vai acostumando. E aí você vem com relacionamento tóxicos, você vem com emprego que você não está bem. E aí você cria uma vida não tão feliz, né? E aí eu fico imaginando Deus olhando a gente e falando assim, pô, eu não criei ele para não ser feliz. Eu criei ele para ser abundante na felicidade, no amor, em tudo isso. Né? Então, eu acho que é imprescindível enxergar isso, né? De realmente você ver que você é uma imagem e semelhança do Criador, justamente para quê? Para viver tudo isso na plenitude, né? Para viver em abundância e tudo isso, mas respeitando os preceitos dele, né? Então, assim, de estar seguindo esse caminho, não é isso? É fundamental, Aldrin, que nós possamos admitir que nós somos uma obra-prima de Deus. Nós somos desejados. O profeta Isaías, ele destaca que antes de nós chegarmos ao ventre de nossa mãe, Deus já tinha nós no pensamento dele. Ele nos consagrou. Então, nós somos amados, somos escolhidos. Não dá para ficar olhando aquilo que não deu certo. Nós já demos certo. O que mais agrada a Deus é saber que ele acertou em criar você. Então, se ele acertou, eu preciso corresponder a essa expectativa. De que maneira? Vivendo a minha natureza. E a nossa natureza é para fazer o bem, é para amar. Aí que está a felicidade. Só que eu preciso me alimentar, eu preciso ter um momento de intimidade, nós temos que ter a nossa privacidade. Como que Jesus conservava a privacidade dele com o Pai e também retirava sempre os discípulos para um momento a sós. Né? Hoje também nós temos descuidado, como seres humanos, da nossa privacidade. Né? É fundamental, até para a gente admitir que nós somos amados, desejados, e uma pessoa que reconhece que é amada, que tem um amor no seu coração, ele distribui esse amor. E aí está a alegria, né? Essa alegria. Há aquele provérbio, aquele pensamento que a vida é tão curta para ser tão pequena. Né? Exatamente. Então, não dá para pequenar a vida, nós temos que expandir ela. Né? Rapaz, e tem gente que a pequenina muito, né? Como tem, gosta. Padre, está excelente nosso papo. E uma coisa que a gente tem visto também é o seguinte, a gente falou aqui do home office, desse movimento online, né? E de tantas distrações que existem hoje, né? Tantas distrações que estão... A TV, que tem uma programação que muitas vezes não é bacana, não é educativa, pelo contrário, ela está levando as famílias para outra visão. Então, assim, mas é aquele negócio, é a ferramenta que você permite. Uma vez eu vi uma analogia sendo contada que eles passaram no telão da igreja uma foto de uma mulher seminua, e foi um absurdo. Todo mundo falou assim, não, mas espera aí, nós estamos na casa de Deus, né? Isso não era imagem para estar passando aqui. E tem razão. Só que o padre ele quis abordar o seguinte, a casa de vocês também não é a casa de Deus? E por que vocês permitem isso na televisão da casa de vocês? Né? Então é uma analogia para você, ela choca, mas ao mesmo tempo ela te faz pensar justamente para você sair desse meio de distração e para você se conectar mais, não é isso? Perfeito. Porque na igreja temos o altar, onde nós buscamos o alimento da palavra, o alimento
da presença viva de Jesus, mas em nossas casas as televisões também se tornaram um altar que influencia. Então, e a gente acaba, o ser humano se descuidando desse altar em nossas casas, e lá se permite de tudo, de ver, né? Não há muito discernimento. E quando há retratar essa realidade que vivemos em casa mesmo, há toda uma rejeição. E isso cheira muito farisaísmo, né? Parece na igreja um comportamento, mas aonde a vida acontece também em casa, que é outra igreja, a igreja doméstica, os altares lá que temos em nossas casas, pode falar de tudo, fazer de tudo, e às vezes os pais não conseguem acompanhar. E o outro altar hoje, os próprios celulares. Né? Os próprios celulares. Né? Isso é importante que você falou, que é o seguinte, na hora que você... Aí tá, o que tem hoje é vitimismo. Né? As pessoas estão tudo cheias de mimimi. Todo mundo vai ter uma desculpa. E eu tenho uma camisa que eu gosto muito, que é o seguinte: seja bom em desculpa e você não vai ser bom em mais nada. Né? Então, o que você tem que fazer? Você tem um desafio, você tem que encarar aquele de frente. O que a gente estava falando há pouco. Se você tem um problema, resolve ele logo. Não espera ele crescer para você resolver ele. Né? Resolve ele enquanto ele está mais fácil de resolver. E com a família é muito isso. O que acontece hoje é que os pais precisam trabalhar em 2 empregos, aí chega cansado, aí o menino quer atenção, põe o celular na frente dele. E aquilo é meio hipnótico, né? A criança fica ali que... Entendeu? Que a criança, esses dias eu vi uma criança de 2 anos mudando vídeo no YouTube, e eu falei assim, como assim? Né? Então é muito precoce. Eu penso que no futuro não vai ter mais chupeta. Mas é o celular, né? Exatamente. Chorou, toma o celular. Dá o celular, que aí pronto, aí dispensa a chupeta. E aí o grande detalhe que é o seguinte, uma coisa que é tão nobre dos pais, que é do educar, né? Educar o seu filho e tal, estão se delegando muito isso. Né? Eu acho que esse ato nobre está sendo muito delegado, inclusive cobrando das escolas. Né? A escola é só para ensinar ali o estudo, vamos falar assim. Né? Agora, a educação tem que vir de casa. A gente sempre ouviu, a educação vem do berço. Né? Então, tudo isso é um movimento que precisa ter muito cuidado para isso, porque senão você está delegando. Na empresa, a gente vê muito isso. Não, eu mandei um e-mail para o padre, mas você acompanhou, você resolveu? Você sabe se o padre recebeu o e-mail? Muitas vezes não recebeu, então você está justificando uma coisa que não vai funcionar. Né? Então, assim, o comprometimento com o resultado é um negócio que precisa ser tomado muito pela sociedade, pelos pais, né? Inclusive na educação dos filhos, e justamente nessa parte de tecnologia também. Né? Não, perfeito. A tecnologia é uma ferramenta maravilhosa, mas ela não substituirá a presença, o olho no olho, como Jesus fez. Né? A presença, o jeito de amar eficaz é ser presença. Né? Olhando um encontro, e eu tenho esse encontro no meu coração, e sempre busco alimentar-se dele, é o encontro de 2 moças, né? Quer dizer, uma moça e uma já idade avançada, que Maria de Nazaré e Isabel. Né? E Maria, ela vai lá para encontrar, para servir a sua prima Isabel, ela adolescente, e ela vai para amar. E ela foi presença, ficou lá 3 meses. Né? Então precisa ser presença. E nós precisamos ter muito esse discernimento. Hoje, a gente vê acontecendo muito nas famílias, essa individualidade, individualismo, através dos celulares, das redes sociais. Isso é importante, mas precisa ter um limite também. Né? Ele precisa ter uma autoridade que limita. Né? E, às vezes, os pais não gostam muito de ter esse desgaste. E precisa ter. Você é pai, você é mãe, precisa ter o estresse. Olha, em casa nós queremos encontrar um pai e uma mãe. E pai e mãe que impõem limite. E lógico que isso não vai agradar os filhos, mas você está formando um excelente cidadão que compreenda os limites. Né? E uma coisa interessante que eu vi disso também, que é o seguinte, na analogia da palavra. Pai e mãe, ele tem um papel muito maior, porque os pais estão querendo ser amigos. Né? Eu vou ser amigo do meu filho para ele me confessionar tudo, que é importante, sim, sem dúvida. Mas eu acho que quando você é pai é muito mais que amigo. Né?
Então, e o amigo, ele é confidente. Muitas vezes o amigo, ele não vai, ele pode até te posicionar, mas ele não vai agir, que é diferente do pai, né? Que o pai vai realmente te posicionar, vai agir, vai ser duro, né? Não vai fazer o que você quer sempre, o filho quer, né? Justamente naquela forma de corrigir. E ver um negócio que é o seguinte: você é ultrapassado, pai. Na sua época era assim, hoje não é mais, né? Então, assim, e isso tudo que chega até uma arrogância das crianças. Hoje a gente vê muito isso, gente destratando as pessoas, né? É tudo um reflexo disso também, né, padre? Sim. É necessário compreender, Aldrin, que a educação do filho já começa no planejamento, né? De desejar aquela vida, depois todo o caminhar da gravidez, né? E começa ali e continua esse desenvolvimento. Porque uma criança, um bebê tão amável, tão lindo, tão maravilhoso, como que pode ele agregar no jeito dele, na personalidade, às vezes hábitos tão ruins? Faltou presença de autoridade. Pai e mãe é para ser autoridade, não é para ficar agradando, é para formar, né? Como você lembrou, que tem pai e mãe que querem ser amigos, amigos a gente constrói no dia a dia, né? Pai e mãe é só você, não tem jeito. E nós filhos queremos encontrar em casa pai e mãe, mesmo que às vezes chateia, mas no fundo o que vai ficar para a vida é o que um pai e uma mãe deixou guardado ali, bem cuidado no nosso coração. E eu, a todo momento, lembro da mamãe, do papai, hoje já na eternidade, lá no céu, mas de tantas palavras, gestos, correções. Eu lembro, e quando criança, né, ali nos 6, 7 anos, em que eu apareci com um caminhãozinho, né, em casa, e mamãe disse: onde você pegou? Eu disse: ali. Né? Me leva lá, vamos agradecer a quem te presenteou, né? Chegando lá, a mamãe, com toda a experiência dela, né, falou: peça desculpa. E envergonhado, pedi desculpa, devolvi, diga que você não vai fazer mais isso. Ou seja, foi um constrangimento para mim, como criança, né? Logo que a gente esquece rápido, mas eu não esqueci da correção. Se talvez eu não tivesse feito isso, ele poderia estar formando um bandido, né? Eu acho que tem tanta gente que precisava ter feito isso, né, padre? Na infância, né? Isso, Tem tanto cidadão aí que não respeita nada. Lá no tempo, papai falava muito em vara de marmelo, né? Então, hoje ficava lá no cantinho, não assim, tem né? mais plantação de vara de marmelo. Padre, agora, e ao mesmo tempo que tudo isso a gente está falando, essa parte de você se isolar também, que o que a gente está vendo são as crianças aficionadas na tecnologia e se isolando cada vez mais, e ficando realmente fora do mundo, né? A gente vê isso. Você vê que os jovens que são formados pela educação não têm estudo direito, não sabem como fazer. Então assim, está meio caótico isso. E tem gente que coloca isso em relação a esse online, porque você não está participando, você não está interagindo com outras pessoas, que eu acho que é importante, sem dúvida. Somos um ser para viver em sociedade, né? Então isso tudo é importante. Só que é aquele ditado, né, padre? Nada demais é bom, né? Tudo tem que ser moderado, né? Então, assim, o grande problema, a diferença do remédio para o veneno é a dosagem, né? Então, o que a gente pode levar para o nosso público aí disso aí, que está todo mundo se isolando muito, está todo mundo, o volume de depressão aumentou muito, né? Porque as pessoas estão focando apenas no problema, em vez de focar na solução. Né? Então, assim, o que a gente leva nisso aí? Há um provérbio que diz que tudo que é demais derrama. Até coisas boas, demais derrama. São Bento, que nós comemoramos dia 11 de julho, São Bento, ele é reconhecido como a pessoa do equilíbrio. E ele colocava para os monges que o dia tem 24 horas. 8 horas para o trabalho, 8 horas para o descanso e 8 horas para oração, a conexão com o sagrado. Olha, uma vida realizadora, feliz, precisa ser uma vida equilibrada. E o nosso desafio
são os desequilíbrios, né? Os desequilíbrios que revelam as compulsões, né? Então, é necessário, ao falar isso para você, estou falando para mim, a gente se organizar todos os dias. Aquela ejaculatória só por hoje, só por hoje. Inclusive para evitar algo que é muito comum, eu caí na rotina, né? Não, estar organizado para fazer todos os dias as mesmas coisas, lembrava Santo Agostinho, de forma extraordinária e maravilhosa, né? Viver a cada momento com intensidade. Agora, o isolamento, ele é muito prejudicial. Então, o equilíbrio, buscar o equilíbrio, isso é fundamental. É um desafio, mas todo dia nós precisamos olhar esse equilíbrio. E esse equilíbrio, ele precisa trazer também um momento de intimidade com Deus, né? Seja na fé que você professa, você precisa cuidar dessa dimensão, porque nós somos corpo, alma e espírito. Às vezes a pessoa estou muito cansado, vou dormir, dorme 12 horas, e acorda a pessoa chata, do mesmo jeitão. O que faltou? Ela cuidar de descansar a alma, descansar o espírito. Então, nós fomos feitos para o relacionamento, para comunicar. Até para a gente nascer, não consegue nascer sozinho, nem de um, precisa de duas pessoas, né? Isso é importantíssimo. E aquele negócio, né, padre? Vivendo e aprendendo, a gente veio aqui para isso, né? Para evoluir, né? Para aprender. E uma coisa que eu brinco muito é o seguinte: aprender com os erros dos outros é melhor, você cansa menos, né? Mas a prática que leva à perfeição é só quando você realmente atua, né? Então, não dá para a gente delegar. Eu quero viver a vida em abundância, mas eu quero que o padre faça para mim. É igual, uma analogia que a gente tem é o seguinte: é igual você falou uma coisa muito importante aí, que é de você construir a sua história a cada dia, né? E eu vejo, por exemplo, a analogia com o regime. A pessoa quer emagrecer, aí ela fala o seguinte: eu vou emagrecer. Ela fecha a boca, para de comer coisas, né, doces, gordurosas, não sei o que, e emagrece. Daí a pouco você fala, emagreceu. Aí, pouco tempo depois você enquadra, a pessoa está gorda de novo. Então, o manter-se magro, né, é você achar o caminho não é difícil. Agora, você permanecer no caminho, que é o grande desafio, né, para você fugir dessas... E a palavra aí que cabe é perseverança, né? Perseverar. E é a maneira de buscar esse equilíbrio e buscar também conservar os hábitos bons. Perseverar. Todos os dias fazer de maneira extraordinária e maravilhosa, né? São Paulo quando ele dizia aos romanos, que para aqueles que amam a Deus, tudo concorre para o bem. Então ele buscava esse equilíbrio, né? Porque às vezes algo que no dia não dá certo, que entristece, pronto, a gente já vive aquilo como um todo do dia, né? Então buscar, não. Eu me lembro um dia, eu bati o carro na traseira de um outro veículo, né? E quem estava na frente estava me ensinando o caminho para chegar até a visita de um enfermo, né? Aí a senhora, a hora que a mulher é cuidadosa, ela para olhar o carro. Eu já fui olhando e deixou o carro seguir, né? Aí já viu o que aconteceu, né? E ela, apavorada, disse, olha, para aqueles que amam a Deus, tudo concorre para o bem. Esse tempo que nós ficamos aqui é o tempo que nos evitou, de repente, de um acidente ali na frente. E fomos felizes, foi o estrago depois ao conserto. Então, Aldrin, a gente não permitir que a tristeza... Nós todos vamos ter momentos de tristeza, mas ficar na tristeza, conservando azedume, mau humor, não dá, não. Né? A vida é tão curta para ser tão pequena. Não é isso o problema. Padre, eu falo que quando o papo é bom, voa, né? Nós estamos chegando já ao finalzinho do programa. Que pena. Queria, Padre, que você deixasse suas considerações finais aí para o nosso público aí. Olha, é uma alegria a gente poder iniciar a utilização dessa ferramenta com o Aldrin, que é um profissional do coaching. Estamos muito felizes aqui no nosso estúdio Conexão e Fé e dizer para você, você nasceu para dar certo. O que mais agrada a Deus é saber que Ele acertou em te criar, que Ele acertou em te criar nesta família, que você é chamado a buscar o céu, a ser feliz. Nós nascemos para ser felizes. Agora, é necessário compreender que a felicidade está em fazer as outras pessoas felizes. Pensemos numa vocação aí matrimonial. Quando você assume o compromisso,
eu como marido, a minha felicidade está em deixar a minha esposa feliz, não tem erro. Não vai voltar com as mãos vazias. Deixo aqui um abraço a todos aí que acompanham o Aldrin e convidamos aí também para nos acompanhar no nosso canal no youtube.com/Paróquia Nossa Senhora do Brasil. Fraterno abraço e a minha bênção desça sobre a sua vida, sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perfeito. É dando que se recebe, né, Padre? Gente, a gente está chegando a mais um final do programa Papo Coach, esse programa maravilhoso, né? Agradeço demais a oportunidade de estar aqui nessa nova sala aqui. Parabéns, sucesso para vocês. Obrigado. E a gente fica por aqui. A gente deixa um grande abraço para todo mundo que nos vê aqui pela TV Sete Lagoas e pela TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre. Nosso muito obrigado. E também no nosso canal do YouTube, @AjaCerto. Se você ainda não é inscrito, corre lá, se inscreve, marca o sininho para sempre receber os vídeos novos. E também segue lá as mídias sociais da igreja aqui, que você não vai, pelo contrário, você vai ganhar muito com isso. E a gente fica por aqui, a gente se vê por aí, no próximo programa, no vídeo na internet. Até logo, tchau.